a minha permanência no partido. Sim, mas aí, sua permanência ou não, você já deu aí uma largada. Candidato de oposição hoje é a ACM Neto. E aí, você não vai caminhar com a ACM Neto ano que vem? Não vejo por que caminhar com a Semineto. Eu não vejo hoje em ACM Neto essa figura Peraí. que... O senhor está dizendo, não vejo por que Caminhar com a caminhar Semineto. com a ACM Neto. Porque não vejo nele uma personalidade da qual se faz liderança de oposição no Estado, que se lidera um grupo, que se lidera o grupo do qual o apoiou em 2022. Não tenho nada pessoal com a Semineto, mas eu vejo pelos processos eleitorais. Nós tivemos, em 2018, um processo eleitoral de oposição, do qual nós tivemos ali um fracasso naquele processo, certo? Quando viemos para 2022, nós tivemos uma dificuldade muito grande no processo eleitoral, do qual eu trabalhei e me dediquei muito para Neto, e entreguei 70% de votação em Luiz Eduardo Magalhães. Mas, ao chegar no resultado geral da Bahia, nós perdemos quase já em primeiro turno e viemos ser derrotados no segundo turno. Então, o que acontece com isso? Sobre a liderança de Neto em 2018 e sobre a liderança de Neto em 2022, nós tivemos 2 processos eleitorais do qual nós saímos derrotados. O que eu avalio para 2026? Eu avalio que muito do que aconteceu está acontecendo novamente. Vamos lá, termina a eleição de 2022. O que se tem de ter por parte de um líder de um grupo político? É estar junto aos seus companheiros, estar junto aos seus aliados. E, no mínimo, participar do processo das eleições municipais para se respaldar, para participar da eleição de candidato a governador. Então, você não teve essa personalidade participando do processo de 2024 para se respaldar para participar do processo de 2026. E o que nós temos hoje contrapondo a isso? Vamos lá, você tem de um lado um pretenso candidato a governador que não trabalhou com seu grupo político, não agregou, não manteve sua base e não deu essa atenção, essa assistência à sua base. E do outro lado, você tem um governador sentado na cadeira, agregando, somando, conversando, dando atenção, varrendo para dentro. Ou seja, você tem a figura do governador hoje atendendo os municípios e atendendo aqueles que votou e não votou. Eu não votei em Jerônimo Rodrigues, mas nem por isso eu deixei de ser atendido. Por exemplo, eu tenho lá em Luiz Eduardo Magalhães hoje várias situações do qual o governo do Estado honrou comigo. Necessidades da minha população. E o que eu tenho que fazer como Júnior Marabá aqui é exercer um papel como prefeito. E como prefeito eu tenho que trabalhar com o governador. E hoje, para você ter ideia, eu tenho lá um hospital que está funcionando e eu devo ao Jerônimo Rodrigues. Se não fosse hoje o governador, eu não tinha equipado esse hospital. E nesse primeiro semestre agora, um compromisso que ele tem comigo de colocar a UTI para funcionar e estão cumprindo em tudo para colocar essa UTI para funcionar. Então, o que eu falo com isso? Você tem hoje um governo do Estado que tem suas dificuldades de gestão, na Bahia como um todo, tem. Se você for ver a estatística, tem muitas dificuldades. Mas no cenário político e atenção aos municípios e aos prefeitos, isso está acontecendo muito. E do outro lado, você tem uma personalidade política que não faz esse papel de liderança. Eu costumo dizer que Neto ele não é um líder de oposição, é o candidato que a oposição tem. A verdade é essa. Então, assim, só que muita gente não consegue colocar isso na mesa, não consegue colocar isso para ser discutido. Que bomba, hein, prefeito? Então, fora tudo isso, na sua visão, a ACM Neto esqueceu o interior da Bahia, abandonou o interior do Estado? Eu acredito que ele nunca foi presente no interior da Bahia. Porque se você for avaliar os pleitos que nós tivemos, vamos avaliar 2018. Existia Neto no interior da Bahia? Não. 2022, existiu Neto de fato no interior da Bahia? Não. Agora vamos para as eleições municipais. 2020, existiu Neto no interior da Bahia? Não. Eleição municipal 2024, existiu Neto no interior da Bahia? Também não. Sempre existiu numa configuração de grande centro. E durante o processo eleitoral de 22, existiu uma passagem de Neto no interior da Bahia. Não uma vivência dele no interior da Bahia, não um contato com as lideranças. Eu sou prefeito de uma cidade relevante, uma cidade importante. Eu estive apoiando a oposição em 2018 e 2022. Eu nunca fui um sujeito de ter contato ou proximidade com a ACM Neto. Então, assim, não só como eu, assim, várias lideranças políticas, vários prefeitos
têm o mesmo pensamento, mas muitos não têm coragem de falar. Mas essa é a verdade absoluta. E aqui eu faço leitura política sem paixão de nenhum lado. Por exemplo, eu sou um cara que estou numa cidade de um viés político de direita, pô. De um viés político conservador, certo? Mas eu tenho de ser muito coerente nas minhas palavras. Eu vejo hoje que nós não temos um representante voltado à centro-direita hoje, um representante com potencial para um enfrentamento em relação do governo do Estado. Eu vejo, sim, uma recondução do atual governador pela maestria política que eles têm. Que bom, bem.